Boa madrugada. Bem-vindo a você que chegou agora nesse canal. Meu nome é Ana. Eu vou orar por você e pela sua família. O nome desse quadro é Oração e Afeto. E embora o nosso canal seja Afeto e Leitura, é sobre isso. Sobre leitura, sobre transformação, sobre ler o outro. Hoje vamos orar mais uma vez pelas mães, pelos pais, pelos filhos e todo aquele que cuida de outrem como se fosse seu, também a família. Para todos os modelos de família, não importa qual seja o seu. Se você está aflito hoje, preocupado, ansioso ou demasiadamente cansado, é para você também essa palavra. Antes de orar, eu queria meditar sobre um ocorrido, porque é muito importante que possamos refletir acerca de tudo. Eu queria convidar você que ainda está acordado ou que acordou para beber água, que está no Uber trabalhando, que Deus guarde você e toda a sua família que está em casa, esperando você voltar para casa. E eu queria muito a sua atenção para meditar sobre essa palavra que eu falo há muitos anos, não é de hoje, mas é uma voz singular no meio de uma multidão. Nós vivemos em um país de milhões de pessoas. Segundo o IBGE, a maioria do público é mulher. A maioria dos lares são sustentados por mulheres, a maioria desses lares por mães solo. E eu queria chamar a atenção também para você entender que nós vivemos num país que se mata a mulher num número absurdo. Há canais de comunicação que falam que isso não é verdade, que não é bem assim. E tudo bem, esse negacionismo também é uma violência contra a mulher. A mulher ela é violada quando nasce, às vezes no hospital, quando ela é maltratada pelo médico, na gestação, quando ela é maltratada pelo marido. A criança nasce, às vezes é abandonada porque a mãe não tem condições de conduzir. Isso quando não ocorrem coisas piores. E quando a mulher vai para a fila de um auxílio social, ela também às vezes é maltratada ou ignorada. E quando ela estuda e quando ela trabalha e tudo que ela faz. E quando uma mulher tem muito sucesso, quando ela mora sozinha, tem carro, casa, uma carreira tranquila, ainda há quem diga que ela é mantenida por alguém, como se ela não fosse capaz de ser tudo que ela é. Nós temos um número absurdo de mulheres assassinadas por seus companheiros. E são mulheres ricas, brancas, pretas, de todo tipo. Religiosas, até crianças, não é? E eu queria chamar muito a atenção aqui para um detalhe muito importante, que eu sempre digo que nós só podemos colher o que plantamos. Então a sociedade, ela fala que quer muita coisa, ela grita, ela esbraveja, reclama de mais leis, de mais polícia. Mas eu queria compartilhar com vocês uma fala simples, humilde, mas de uma educadora e que observa o comportamento humano todos os dias, o tempo todo, há muitos anos. Embora as pessoas acreditem que o feminicídio é uma causa policial, que uma lei vai resolver, que uma cadeia vai resolver, eu me atrevo a compartilhar com você, mãe, pai, família, que reflitamos mais sobre isso. Porque nem a lei, nem a polícia poderá resolver isso. De jeito nenhum. Se você pensar comigo e compartilhar do que eu vou te propor agora, só um raciocínio.
A pessoa que gera o bebê é mulher. Geralmente, as enfermeiras e os médicos, em maioria de número, são mulheres. Quando a mulher vai para casa e ela tem babá, essa babá geralmente é a mulher. Quando não, a avó às vezes ajuda, essa avó é mulher. Ou se uma vizinha ajuda, essa vizinha é mulher. Quando o neném vai para a creche, a maioria das professoras são mulheres. E quando ele vai para o ensino fundamental, a maioria das professoras também é mulher. E quando ele vira adolescente, e a mãe é mulher, e a tia geralmente é mulher, ou seja, quem está educando os homens do nosso país? A maioria é de mulheres. Porque a maioria das escolas tem, em grande número de alunos, eu já falei aqui, que nem tem o nome do pai na certidão. Por isso essas campanhas o tempo todo que tem na rede, na mídia, em busca de colocar o nome do pai. Porque a criança sofre bullying, porque a criança sofre discriminação. Isso é real, ela sofre. É muito cruel uma infância com uma família desestruturada. Sempre é. E o pior de tudo é que a criança é a pessoa que não tem culpa de absolutamente nada. Mas tudo cai nela. E ela vive essas dores sem entender, cresce com elas. Por isso que cada uma às vezes tem um comportamento incompreensível. Mas se nós pensarmos um pouco, não é tão incompreensível assim. Então, desde o ventre, a maneira com que você fala com seu filho e você educa o seu filho é muito importante. Muito, muito importante. Porque nós somos a soma de vários afetos, de várias emoções. A vida é feita de pequenos detalhes e as pessoas não dão importância a isso. E eu queria ilustrar um caso breve aqui com vocês, para que vocês possam entender, mulheres, especialmente porque somos maioria, segundo as estatísticas, o quanto é importante a nossa fala e a nossa postura diante de uma criança. A educação de uma menina é sempre diferente da educação de menino, porque a menina tem necessidades diferentes do menino. Quando a menina é bem pequena, toda criança, né, quando é bem pequena, tem o seu herói. A mãe, o pai, o menino é muito apaixonado pela mãe, é um amor incondicional. O amor de menino é uma coisa assim de outro mundo. É um amor desesperado, apaixonado. Se você separa ele da mãe um pouco, é como se ele fosse morrer. De tanto que ele ama e ele demonstra geralmente esse amor. A menina, ela é muito encantada pelo pai, muito apaixonada pelo pai. Veja que às vezes ela vive uma fase que ela tem ciúmes até da mãe. Ela não quer dividir o amor do pai com ninguém, com absolutamente ninguém. Isso é normal, né, do desenvolvimento infantil. Mas tem uma coisa que, se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber, que é a menina que não convive com o pai, ela tem um comportamento, por vezes, diferenciado. Ela é muito carente, ela é muito ingênua. E essas meninas, geralmente, são meninas que se tornam mais vulneráveis. Inclusive, quando uma pessoa dessas, tipo esses homens que cometem esses crimes que nós assistimos aí todos os dias na imprensa, porque as meninas que não convivem com o pai ou com um perfil masculino para ter uma noção do que é, como se trata uma mulher, como uma mulher deve ser bem tratada, cuidada, amada, elas não têm muito essa noção. E algumas, elas acham que, elas acreditam que um pouquinho de demonstração de afeto é amor. E elas se agarram a isso, porque toda demonstração de afeto masculina que ela recebe é aquela. Então, é por isso que às vezes algumas meninas, elas vivem uma violência psíquica, emocional, e ela não consegue perceber, porque na cabeça dela, aquilo é sentimento. Aquela coisa de eu não tinha nada e agora pelo menos eu tenho isso. E existe isso. Eu vejo isso todos os dias e tenho dezenas de casos que eu poderia narrar aqui. Mas eu queria descrever uma coisa que ocorreu outro dia e que me marcou muito
E eu sempre trago esse exemplo para compartilhar. Eu estava chegando a uma parada de ônibus e tinha uma neném de aproximadamente 3 aninhos e um pouco, chorando muito. Ela chorava, soluçava assim, que faltava ar, sabe? E me deu uma dó tão grande daquela neném. Ela muito pequenininha e a mãe em pé esperando o ônibus, e elas duas estavam discutindo. A mãe dela falava assim: eu não quero ouvir você falar desse cara nunca mais. Gritando, né? Eu nunca mais quero ouvir você falar nele. Seu pai não vale nada. Ele não presta. Ele não presta. E a neném falava assim: ele presta sim. Ele presta sim. Ele é meu pai. Ele presta sim. E ela chorava tanto. Ela soluçava tanto. E eu sabia o tamanho da dor que ela estava sentindo. Porque de tanto conviver e ouvir e aprender, nós entendemos. A criança, ela é muito pequenininha e ela não tem noção de tempo. Mas para a criança, tudo é muito, muito grande. Se você faz uma cara feia para ela e você é uma pessoa que ela ama, aquilo acaba com ela. Se você olha feio, se você faz um olhar... Porque o olhar fala muito, muito mais do que nós conseguimos dizer. E aquilo toca a alma dela. E ela chora assim numa velocidade e aquilo mexe com ela de um jeito que, se as pessoas tivessem essa noção, jamais ofenderiam uma criança. Porque você pode reclamar, você pode chamar a atenção. Ela não fica triste por isso, ela fica zangada, chateada, mas ela não fica ofendida. Agora, quando você ofende essa criança, aí você marcou uma cicatriz nela pro resto da vida dela. E eu fiquei tão perturbada com aquilo. E eu falei: pelo amor de Deus, não faça isso não. Não faça isso. Toda criança, especialmente a menina, ela é muito apaixonada pelo pai. Nem que seja um pai imaginário, sabe? Ela precisa dessa construção na cabecinha dela. Ela precisa de um referencial. E se ela não tem, ela vai buscar esse referencial em qualquer lugar que ela encontre. E o mais perigoso é quando ela encontra no pior tipo de pessoa que existe, que é aquela pessoa que finge ser boa, que parece ser boa. E no final, sempre decepciona. Então, veja como é importante o que nós dizemos, o que nós falamos. E eu estava explicando a essa mãe que eu tenho vários casos, que eu já testemunhei várias coisas, várias situações. E todos os casos que eu acompanhei de muito perto, todos eles, essas meninas eram privadas da convivência com o pai. Todas elas. Eu participei de tantos momentos que um dia eu decidi: eu nunca mais vou no velório de uma aluna. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais perdê-las. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Chega. E eu não consigo mais ir. A última estava inscrita no Enem e ela estava até animada de fazer a prova, participar do Enem. E dias antes ela partiu, não pôde participar. Então, sempre que você for falar do pai da criança, se você é uma mãe que vive isso, que mesmo que você tenha razão, mãe, mesmo que você saiba, que você tenha certeza, lembre-se que tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Haverá o momento de você conversar com a sua criança. Haverá o momento dela entender sua dor. Mas com certeza, isso não é aos 2, aos 3 anos de idade. Eu fiquei com tanta dó daquela neném que, se eu pudesse, eu teria trazido ela para minha casa. Só para poder abraçar, acalmar ela e falar para ela: com certeza seu pai presta sim, e ele te ama sim, e qualquer hora, quem sabe, vocês não se encontram. A única coisa que a criança tem na vida é o amor da família e a capacidade de sonhar. E ela sonha, e no momento que ela começa a sonhar e que ela começa a criar, ela já é feliz. Por isso que ela brinca de ser doutora, brinca de ser uma Barbie, brinca de ser o que ela quiser.
E naquele momento, ela é muito feliz. Às vezes os pais acham que ela tem que ter um brinquedo caríssimo e tem que ter isso e tem que ter aquilo, e não é verdade. Quando você dá um brinquedo desses de loja, um brinquedo comum, ela vai imaginar muito pouco. Ela vai imaginar muito pouco. Porque aquele brinquedo é pronto, não permite muito que a criança imagine. Mas quando ela constrói o brinquedo, ela constrói um cenário e ela cria da cabecinha dela aquele momento perfeito da imaginação, ela já é feliz. E ela também sonha com esse pai imaginário. Ela sonha, ela imagina e ela o ama. E ela fala dele como se convivesse com ele, como se... E se você parar para observar a criança, você encontrará isso nela. Você vai perceber isso nela. E então, por mais que você tenha razão e que você tenha algo para dizer, não diga nada disso na frente da criança. Não fale mal do pai dela. E se você é homem, por favor, também não fale mal da mãe. E se você puder, se faça presente na vida da sua filha. Você que é homem, mesmo que você seja separado, que você não conviva com a mãe, dê um jeito de participar. Escreva uma carta, ligue para sua filha, visite, mande um presente para a escola, mande entregar uma coisa que ela gosta, se a mãe permitisse vocês, entrarem num acordo. Eu sei que a criança parece não perceber, não entender, mas, gente, isso não é verdade. A criança percebe tudo. Ela pode não compreender, mas ela presta atenção no seu olhar, no seu sorriso. Ela sabe quando você está zangado. Ela sabe quando você está bravo, que ela chama assim. Brabo, ela não entende. Então, tudo isso a sua criança lê e ela absorve isso. Isso vai se somando na cabecinha dela. Até que ela começa a ter reflexos involuntários. E é só prestar atenção que você vai perceber. Se você é pai de menina, cumpra seu papel, chegue junto, ame sua filha, visite-a, apareça, esteja perto, porque é muito importante que a sua menina tenha um referencial de homem seguro, cuidadoso, amável, carinhoso, para que ela consiga entender que tipo de pessoa ela vai escolher quando esse tempo chegar. Essa consciência se forma durante toda a vida. E você não precisa de dinheiro para isso. Só precisa estar com a sua filha, brincar, ser carinhoso, especialmente tratar a mãe dela bem. Porque a criança, ela aprende vendo e participando. Então, quando ela vê o pai tratar bem a mãe, ela entende como que um homem trata uma mulher. E todas as vezes que ela vir uma cena contrária a essa, ela vai entender que aquilo não é legal, que aquilo não é bom e ela não vai querer aquilo para a vida dela, mesmo que ela não saiba dizer. Mesmo que ela não saiba dizer. Eu atendi uma criança outro dia e ela tinha 8 anos de idade. E eu estava fazendo uma atividade com ela e elas sempre conversam muito quando elas estão brincando, É o momento que elas desabafam. E ela olhou para mim e falou assim: tia, eu nunca vou querer namorar. Nunca, nunca, nunca. E eu falei assim: por que você nunca vai querer namorar? Você vai estudar, vai se formar antes, Mas um dia talvez você queira namorar. Ela falou: não vou querer nunca. E eu perguntei: por quê? Por que não? Ela é filha única. E ela tinha só 8 anos. E ela falou: porque homem não serve para nada. Meu pai chega em casa e ele fica sentado e a minha mãe chega do trabalho muito cansada e ele fica assim: me dá isso, me dá a toalha, coloca minha comida, muda aqui o canal da TV. E o tempo todo ele fica só pedindo. Ele não ajuda a minha mãe em nada. Eu nunca vou querer um namorado, eu nunca vou querer casar. Olha só, ela tem 8 anos de idade. Tinha nesse dia, Ela tinha um referencial de pai. O pai dela é trabalhador, casado com a mãe dela há muitos anos. Mas ao observar que ele chegava do trabalho, sentava no sofá e ao invés de ajudar a mãe, que também chegava cansada do trabalho, ele pedia tudo e não ajudava em nada em casa. E só de vir isso, de assistir a isso, ela entendeu que casar não é bom. E que ela não quer namorar porque ela nunca vai querer casar. Só para você ter uma ideia de como funciona a cabeça das crianças. Então, quando essa criança não tem uma convivência muito profunda,
com os dois e ela precisa de um referencial. O menino, geralmente, ele é muito grudado na mãe, ele é muito apaixonado pela mãe. E a psicologia explica isso, né? Mas a menina é diferente. Então, todos esses estágios de repente, uma menina inconscientemente abrir a porta para um lobo, ao invés de abrir para uma pessoa capaz de construir uma relação sadia. E um lobo aqui é no sentido humano mal, tá? Claro que um lobo, o bichinho mesmo da floresta, é maravilhoso, não se adequa aqui, tá? É só para você entender. Então, é muito importante o que você faz, como você trata sua mulher, como você trata sua mãe. A criança observa isso. Ela presta atenção, mesmo que ela não fale. Então, por favor, pai, a partir de hoje, tenha muito cuidado em como você trata sua esposa, sua mãe, todas as mulheres, porque a sua filha está a observar. E vice-versa, o menino também, né? Observa como a mãe trata o marido. E mesmo que você seja separado, que a maioria das pessoas hoje vivem separadas, não importa. Você separa, mas continua sendo família, porque a criança é família. E não é uma opção tentar se entender, é uma necessidade. E que Deus toque no seu coração. E que você seja cristão e seja corajoso, seja maduro para colocar as diferenças de lado e conversar, sem levantar a voz. Para que essa criança entenda que não importa o que aconteça, ela é amada, ela é querida pelos dois. E que custe o que custar, os dois vão conseguir se respeitar, se entender. Pelo menos na frente da criança. Pelo menos na frente da criança. E não falem mal um do outro, porque tudo isso leva ao resultado final, que eu comecei a conversa. E eu sempre falo isso quando as pessoas estão reclamando de lei e de tudo. E a Bíblia diz, né, educa o teu filho, né, ensina o caminho, e ele não se desviará dele. E é isso. Se você educar, acredite que vai dar certo. O processo vai dar certo. E o seu filho não vai precisar de polícia. E o seu filho não vai precisar de lei. Ele vai ser uma pessoa do bem independente disso. Porque quem recebe educação, quem vive esse processo, vence. Se torna uma boa pessoa. Se torna capaz de compreender e de fazer boas escolhas. De se proteger. Na maioria das vezes. Então, eu queria que você, pai, assumisse esse compromisso de prestar atenção nos seus atos e no que você diz. E as mães a mesma coisa. Lembrem-se que as crianças têm um mundo imaginário. As crianças precisam de um referencial. E não há nada no mundo que substitua pai e mãe. E eu não falo só do pai biológico, né? Porque eu sei que muitos padrastos são pais maravilhosos, muito melhor que os biológicos. Eu falo de amor, tá? Então, amem suas crianças e tenham muito cuidado quando falarem com elas. Ao contrário do que vocês pensam, do que alguns dizem, que ela não entende nada, as crianças entendem tudo. Elas podem não saber explicar. E esses flashes ficam na memória da pessoa quando ela é adulta ainda, porque as feridas da criança crescem com ela. Você pode não perceber que ela chora, ou não perceber que ela esqueceu aquilo, achar que ela não fala nisso, e por isso ela se esqueceu. Não, ela não se esqueceu. E em algum momento da vida você vai perceber que isso vai explodir. Então é só uma fala para nós entendermos o conjunto das coisas. Se nós amarmos mais e educarmos de uma maneira melhor, mais esclarecedora, é possível que nossas meninas, nossos meninos façam melhores escolhas. E quem sabe consigamos proteger a mulher dessa situação. A partir do momento de como criamos os nossos meninos e também as nossas meninas. Podemos nos entender, apesar das diferenças. Nos respeitar. E é isso que importa. Esse amor, esse respeito. E eu sei que é um desafio. Porque a maioria dos casais são jovens, e quando se é jovem o ego briga muito, grita muito, e há uma medida de forças, uma briga de forças. E eu sempre vou dizer para você, pai e mãe, que não existe vencedor numa guerra, todo mundo perde.
E se você pensar que o seu filho vale a pena, talvez vocês decidam não brigar mais, não discutir, não se agredirem, sabe, gratuitamente. Essa força, esse ímpeto da juventude que todos nós temos faz parte. Mas é possível melhorar, mudar, se comprometer. E eu peço que nesse momento você feche seus olhos onde você estiver, se você puder. Que você feche os olhos e medite. E se você não puder, apenas ouça e receba essa oração. Senhor Deus, eu te apresento, ó Pai, pais, mães, famílias inteiras e seus filhos. Casais que vivem junto, casais que são separados. Que todos eles possam, Senhor, amar e se respeitar, independente de onde estejam. Que a tua luz possa iluminar essas mentes e esses sentimentos obscuros e às vezes tão raivosos, mesmo que eles tenham razão, mesmo que eles estejam certos. Toca no coração, Senhor, de cada um. Ensina a compaixão, a maturidade, a sabedoria de Salomão. A Bíblia diz que uma mulher sábia edifica sua casa. E quando Deus diz isso, Ele quer dizer que a mulher é capaz. Ela tem inteligência suficiente para compreender e para agir. Não é só para aceitar, não é para se calar, não é sobre isso. Mas é que Deus vai iluminar e ela vai construir sabedoria para conduzir sua família, mesmo que ela tenha filho de um pai que não convive com ela e vice-versa. Não importa. O importante é ser família, é se entender, é se respeitar. Toca no coração, Senhor, dos incompreensivos, de homens que não compreendem suas mulheres, suas ex-mulheres, para que eles possam compreender o quanto que a mulher trabalha mais, o quanto que ela luta mais para manter tudo de pé e o quanto que nós mulheres precisamos da ajuda dos homens, do respeito, da compreensão, para que tudo funcione. Para construir uma casa, precisamos de muitos materiais e de várias mãos, porque é um trabalho muito duro. Educar é como construir uma casa. Tem que ter alicerce, tem que ter medida para tudo, para a laje, para as vigas, para as portas, para as janelas, para a direção do vento. É preciso vários conhecimentos para construir uma boa casa, uma casa confortável, que não necessariamente é uma casa luxuosa, mas uma casa segura, firme. E dependendo da posição do sol, e do vento, o conforto desta casa fará toda a diferença. Então que nós possamos aprender, ó Deus, a ouvir, a compreender, a respeitar e, acima de tudo, que nós possamos aprender o momento certo de dizer e como dizer. Especialmente nós mulheres que sempre falamos muito, que sentimos muito, que temos muita coisa guardada, porque somos reprimidas o tempo todo. Diferente dos homens que são objetivos, geralmente claros, porque não são reprimidos. Podem fazer qualquer coisa. Raramente alguém critica. Raramente alguém faz um comentário maldoso. Que o Teu Espírito Santo venha nos encher de amor e de respeito. E que as famílias possam se somar. Que as mães e os pais possam somar seus esforços, seus acordos. E se amarem como pessoas, como família. Como irmão que é para sempre, primo que é para sempre. O pai do nosso filho, a mãe do nosso filho, também é família. Porque se você vir a faltar, o outro é tudo que seu filho tem. Então é muito importante que seja família. O novo padrasto, a nova madrasta. É claro, isso é conquistado com o tempo, com muito respeito e com muito cuidado. Mas Deus pode abençoar a sua família e vai.
Vem, Senhor, nessa noite tocar os corações. Abençoa pai, mãe, filho, filha, neto, vô e vó. Toda a família, Senhor. Que todos possam se entender. Que todos possam compreender o quanto que é precioso cuidar da criança. Para que ela tenha condições de um dia transmitir esse afeto para você. Porque você vai precisar. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. E o filho, a criança, é um presente de Deus para você. Milhares de pessoas tentam ter filhos a vida toda e não conseguem gerar. E nem todo mundo tem estrutura para adotar uma criança. Há um processo burocrático, há outros emocionais, porque cada mente é um mundo. Então, se você conseguiu gerar o seu ou os seus, sinta-se privilegiado e privilegiada. Eles são um presente de Deus para sua vida e um compromisso, um elo de Deus com você. Porque é de você que Deus vai cobrar esses filhos. E eu tenho certeza que na luz do Senhor você fará um excelente trabalho. E eles te darão gratidão, amor e muitas alegrias. Porque os filhos bem criados resplandecem os pais de luz e de afeto, de cuidado, de amor. Entregue a Deus os seus anseios, as suas necessidades e os seus desafios. Ajoelhe-se, bote o joelho no chão. Não tenha cerimônia. Não desista, pai. Não desista, mãe. Tenha fé em Deus. Deus quebra os corações. Deus mostra a cada um o porquê e para quê. Ore para que Deus mostre a você ou ao outro com quem você não consegue falar. Deus pode trabalhar e vai. É só você clamar, é só você pedir, é só você chorar, é só você entregar o seu coração ao Senhor e saber que Deus pode tudo, 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 absolutamente tudo. Eu intercedo a Deus por você, pela sua família e peço que a partir de hoje, papais, tratem muito bem as mulheres na frente das suas filhas. E sempre, né? Isso deve ser sempre. E vice-versa. Mulheres, tratem bem seus maridos, seus irmãos, seus pais, porque a criança aprende o que o adulto ensina. E é observando que ela aprende. Ela presta atenção o tempo todo. Ela compartilha com as criancinhas, ela compartilha na escola, eles conversam, eles compartilham os sentimentos uns com os outros e eles prestam muita atenção nas histórias. Tenha certeza disso. Não subestime a sua criança, não subestime suas atitudes e suas palavras. Elas fazem toda a diferença na vida dos seus filhos. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde. Guarde toda a tua família. E plante no teu coração a capacidade de amar, de perdoar, mas sobretudo, a capacidade de aprender. E você pode aprender hoje. Que Deus te abençoe. Amém.